Hoje vamos ler o capítulo 14 e 15, mas o capítulo 15 não vai ser completo. O restante do capítulo 15 nós vamos ler amanhã. Vou explicar por quê. Capítulo 14 conta a história da passagem do Mar Vermelho, do versículo 1 ao versículo 31. E do capítulo 15 nós vamos ler o Cântico de Moisés, do versículo 1 ao versículo 21. Do versículo 22 ao versículo 27 do capítulo 15, começa a história da liberdade no deserto. Então isso nós vamos ler tudo de uma vez, junto com o capítulo 16, 17 e 18. Amanhã. Passagem do Mar Vermelho. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas que mudem de direção e venham acampar diante de Piairote, entre Magdol e o mar, defronte de Baal-Zefron. Acampareis defronte desse lugar, perto do mar. O faraó vai pensar: os israelitas perderam-se no país, e o deserto fechou-lhes a passagem. Endurecerei o coração do faraó, e ele os perseguirá, mas eu triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Os israelitas obedeceram. Quando se anunciou ao rei do Egito que o povo tinha fugido, o coração do faraó e seus servos voltou-se contra o povo. Que fizemos? Disseram eles, deixando partir Israel e renunciando assim ao seu serviço. O faraó mandou preparar seu carro e levou com ele suas tropas. Escolheu 600 carros dos melhores e todos os carros egípcios com homens de guerra em cada um deles. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este se pôs a perseguir os filhos de Israel. Eles haviam partido de cabeça erguida, puseram-se os egípcios a persegui-los e alcançaram-nos em seu acampamento à beira do mar. Todos os cavalos dos carros do faraó, seus cavaleiros e seus exércitos alcançaram-nos perto do Piairote, defronte de Baal-Zefron. Aproximando-se o faraó, os israelitas, ao levantarem os olhos, viram os egípcios, que vinham em seu encalço. Foram clamando em alta voz e disseram a Moisés: não havia, porventura, tumultos no Egito, para que nos conduzisses à morte no deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Não te dizíamos no Egito: deixa-nos servir os egípcios. É melhor ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não temais, tende ânimo e vereis a libertação que o Senhor vai operar hoje em vosso favor. Os egípcios que hoje vedes, não os tornareis a ver mais. O Senhor combaterá por vós. Quanto a vós, nada tereis a fazer. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que se ponham a caminho. E tu, levanta tua vara, estende a mão sobre o mar e fere-o, para que os israelitas possam atravessá-lo a pé enxuto. Vou endurecer o coração dos egípcios para que se ponham ao teu encalço, e triunfarei gloriosamente sobre o faraó e sobre todo o seu exército, seus carros e seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu tiver alcançado esse glorioso triunfo sobre o faraó, seus carros e seus cavaleiros. O anjo de Deus, que marchava à frente do exército dos israelitas, mudou de lugar e passou para trás. A coluna de nuvens que os precedia pôs-se detrás deles, entre os acampamentos dos egípcios e o de Israel. Era obscura e alumiava a noite, e não puderam aproximar-se um do outro durante a noite inteira. Moisés estendeu a mão sobre o mar. O Senhor fez-lo recuar, como um vento impetuoso vindo do oriente, que soprou toda a noite e pôs o mar a seco. As águas dividiram-se, e os israelitas desceram a pé enxuto no meio do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios os perseguiam, todos os cavalos do faraó, seus carros e seus cavaleiros. Internaram-se após eles no leito do mar. À vigília da manhã, o Senhor, do alto da coluna do fogo e das nuvens, olhou para o acampamento dos egípcios e semeou o pânico no meio deles. Embaraçou-lhes as rodas dos carros de tal sorte que só dificilmente conseguiam avançar. Disseram então os egípcios: fujamos diante de Israel, porque o Senhor combate por eles contra o Egito. O Senhor disse a Moisés: estende tua mão sobre o mar, e as águas se voltarão sobre os egípcios, seus carros e seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou ao seu nível habitual. Os egípcios que fugiram foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros, os cavaleiros e todo o exército do faraó que havia descido no mar ao encalço dos israelitas. Não ficou um sequer, mas os israelitas tinham andado a pé enxuto no leito do mar, enquanto as águas formavam uma muralha à direita e à esquerda. Foi assim que naquele dia o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os cadáveres dos egípcios na praia do mar. Viu Israel o grande poder que o Senhor tinha exercido contra os egípcios. Por isso o povo temeu o Senhor e confiou nele e em seu servo Moisés. Cântico de Moisés.
Então Moisés e os israelitas entoaram em honra do Senhor o seguinte cântico: Cantarei ao Senhor, porque me manifestou sua glória, precipitou no mar cavalos e cavaleiros. O Senhor é a minha força e o objeto do meu cântico. Foi Ele quem me salvou. Ele é o meu Deus, eu o celebrarei. O Deus de meu pai, eu o exaltarei. O Senhor é o meu herói dos combates. Seu nome é Javé. Lançou no mar os cavalos do faraó, os carros do faraó e o seu exército. A elite de seus combatentes afogou-se no mar vermelho. O abismo os cobriu. Afundaram-se nas águas como pedra. A vossa mão direita, ó Senhor, manifestou sua força. Vossa direita aniquilou o inimigo. Por vossa soberana majestade, derrotai vossos adversários. Desencadeais vossa cólera, e ela os consome como palha. Ao sopro do vosso furor, amontoaram-se as águas. Levantaram-se as ondas como muralha, solidificaram-se as vagas no coração do mar. Dizia ao inimigo: perseguirei, alcançarei, repartirei o despojo, satisfarei meu desejo de vingança, desembainharei a espada, minha mão os destruirá. Ao sopro do vosso hábito, o mar os sepultou. Submergiram como chumbo na vastidão das águas. Quem entre os deuses é semelhante a vós, Senhor? Quem é semelhante a vós, glorioso por vossa santidade, temível por vossos feitos dignos de louvor e que operais prodígios? Apenas estendestes a mão, e a terra os tragou. Conduzistes com bondade esse povo que libertastes, e com vosso poder o guiastes à vossa morada santa. Ao ouvir isso, estremeceram os povos. Um pavor imenso apoderou-se dos filisteus. Os chefes de Edom ficaram aterrados. A angústia tomou conta dos valentes de Moabe. Tremeram de medo todos os habitantes de Canaã. Caíram sobre eles o terror e a angústia. O poder do vosso braço os petrificou, até que tivesse passado o vosso povo, Senhor, até que tivesse passado o povo que adquiristes para vós. Vós o conduzireis e plantareis na montanha que vos pertence, no lugar que preparastes para vossa habitação, Senhor. No santuário, Senhor, que vossas mãos fecundaram. O Senhor é rei para sempre, sem fim. Os cavalos do faraó, com efeito, entraram no mar com seus carros e seus cavaleiros, e o Senhor os envolveu nas águas, enquanto os israelitas passavam a pé enxuto no leito do mar. A profetisa Maria, irmã de Arão, tomou seu tamborim na mão, e todas as mulheres seguiram-na dançando com tamborins. Maria as acompanhava entoando: Cantai ao Senhor, porque fez brilhar a sua glória, precipitou no mar cavalos e cavaleiros. Bom, interpretação. Moisés é um homem de muita fé. E ele teve fé não apenas por ele, mas por todo o povo israelita, que ainda não estava acreditando que Deus era o Senhor, capaz de tudo e de proteger aquele povo que ele escolheu proteger. Então Moisés falou: acredite, creia nesse Deus que é tão poderoso e que vai fazer o que prometeu, vai cuidar e proteger o seu povo israelita. E fez exatamente o que cumpriu, o que prometeu. Então tenhamos mais fé no nosso Pai, porque tudo o que Ele promete, Ele cumpre. Desde as coisas boas até as coisas ruins. Porque Ele fez 10 pragas no Egito, porque o faraó não quis ouvir. Ficou com sede de vingança. E a vingança aonde que te leva? Ela é válida realmente? Creio que não. E para glorificar o Senhor, fizeram um cântico contando toda essa peregrinação. Veremos o que mais acontece nos capítulos de amanhã. Até mais.